Olá, meus amigos. É um grande prazer, como sempre, poder entrar em contato com a Comunhão Espírita de Brasília, essa nossa casa, esse nosso porto seguro, onde nós vemos as nossas maiores angústias se diluírem, essa casa de acolhimento fraterno. Hoje nós vamos mais uma vez conversar um pouco sobre a bendita doutrina espírita que é luz, que é amor e que é caridade. Para a nossa conversa de hoje, eu escolhi uma questão do nosso primeiro livro, o Livro dos Espíritos, nosso primeiro livro, um livro maravilhoso que precisa ser lido, estudado, refletido. Na sua primeira versão, ele tinha pouco mais que 500 perguntas e respostas. Após o seu lançamento, Kardec foi tão procurado, com tantas questões por carta ou na própria casa dele, que essa última versão tem 1018 ou 1019, dependendo da numeração ali final, perguntas e respostas, abordando um leque enorme de assuntos, todos eles nos ajudando a diminuir a nossa ignorância acerca dos assuntos espirituais. Toda vez que eu diminuo essa minha ignorância, eu diminuo o meu sofrimento, as minhas angústias. Muitas vezes, quando em sala de aula, a gente pede que os alunos comprem este livro, e é claro que o Evangelho segundo o Espiritismo, e falamos da necessidade da leitura, muitos alunos se preocupam com o número grande de perguntas e respostas. O conselho que dou, e eu acho sempre atual, é que a gente pegue o índice e ali no índice a gente vai procurar um assunto que chame a nossa curiosidade naquele momento e começamos paulatinamente a ler sobre esses assuntos. Quando eu tenho curiosidade, quando algum tema me chama a atenção, eu tenho, é claro, que muito mais interesse e assim vou vencendo a minha ignorância espiritual, vou encontrando consolação na fé raciocinada. E hoje eu escolhi uma questão, mas é claro que ela faz parte de um grupo de questões, mas eu quero colocá-la em destaque e aí nós vamos conversar um pouco sobre o assunto. A questão é a de número 642, que está na parte do Livro dos Espíritos, onde é tratada a lei divina ou natural. Diz assim a questão 642. Para agradar a Deus e assegurar sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Um esclarecimento: no nosso patamar espiritual, não é possível que não pratiquemos o mal, não é? Nós praticamos o mal, às vezes conscientemente, muitas vezes inconscientemente, já que estamos ainda num patamar inicial da escala dos espíritos. Mas aqui Kardec pergunta: se fosse possível, não é? Seria suficiente apenas não fazer o mal? Recebe como resposta: não. É preciso que faça o bem no limite de suas forças, pois cada um responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem.
Então, essa questão nos coloca uma série grande de reflexões para que a gente vá ampliando os nossos pontos de vista. Pergunta 642 sobre a grande arte, sobre a grande oportunidade de servir. Eu começo citando uma passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo 28, quando Jesus diz: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Então, em toda a doutrina espírita, em todos os evangelhos, nós vamos ver a necessidade e a grande oportunidade que é servir. Mas não é qualquer servir, é um servir qualificado. Emmanuel, esse nosso grande mentor, fala em inúmeras mensagens suas, por exemplo, na coleção Fonte Viva, da qual fazem parte 5 livros, também no livro Pensamento e Vida, ele nos fala sobre essa oportunidade de servir. E tem uma frase muito interessante que eu gosto muito. Em companhia do espírito de serviço, estaremos sempre bem guardados. O que quer dizer, quando estamos servindo, estamos sempre protegidos. A criação inteira nos reafirma esta verdade com absoluta certeza. Toda a criação divina trabalha, seguindo o seu nível, seguindo as suas possibilidades, mas toda a criação divina trabalha. Para servir, de fato, não basta ter estudado o Evangelho, não basta falar sobre o Evangelho, frequentar nossos centros espíritas, fazer trabalhos de caridade, não basta viver anos e anos nos nossos templos. O que adianta, o que qualifica esse servir é o sentimento de amor maior que precisa ser agregado ao ato de servir. O que de mais belo podemos dar à vida são as luzes do nosso coração. Essas luzes já estão acesas por virtudes ainda iniciais. E conforme eu vou servindo, e servindo com amor, eu vou avançando e vou qualificando esse meu serviço, que é uma grande oportunidade para mim de construir a minha iluminação, a minha elevação. Cultuar o bom, o belo, cultuar o bem é sempre um trabalho, é sempre um serviço. A evolução do espírito passa por isso, por esses pequenos degraus. Não apenas a arte como a conhecemos na Terra, mas a arte sublimada de se aplicar o amor de uma forma maior no nosso dia a dia, o amor nas suas múltiplas expressões e o bem que sempre gera o belo. Quando o espírito usa o bem para ajudar ao outro, ele está utilizando também o belo. Então, quando ele utiliza o belo para inspirar o bem, também está dentro desse objetivo de auxiliar a criação. Então, a partir desse momento, o servir se torna uma arte. Ele representa, ele necessita de ação
de planejamento e especialmente de sentimento amoroso para que haja nele a profundidade necessária. Porque na ausência de sentimento, o servir é apenas um automatismo, é simples rotina. Pode ser um ato maquinal, sem que a alma participe e evolua. Para que a alma angarie esses benefícios, é preciso que o sentimento de amor maior esteja no dia a dia das nossas ações. Nós vamos ver também, lá também no nosso Livro dos Espíritos, quando se trata da lei do trabalho, que vai da questão 674 a 685A. A lei é trabalho. Toda a criação, desde o micro até o macro, toda a criação trabalha. E quando nós colocamos o amor nesse trabalho, nós conseguimos fazer algo muito além. Emmanuel faz uma divisão entre o trabalho-ação e o trabalho-serviço. O trabalho-ação é aquele que altera paisagens exteriores. Aquele que eu trabalho e está fora de mim. Esse trabalho, que apenas altera as passagens exteriores, existe até nas zonas umbralinas. Quando nós lemos essa coleção maravilhosa, A Vida no Mundo Espiritual, cujo primeiro livro é Nosso Lar, o último é E a Vida Continua, psicografado por Chico Xavier, pelo espírito André Luiz, nós vamos ver desde o primeiro livro que nas zonas umbralinas também há trabalho. Mas é esse trabalho que apenas modifica o exterior. Emmanuel avança e nos fala de um outro tipo de serviço. Do trabalho, do serviço-trabalho, ou podemos falar do serviço-evolução. Esse é capaz de alterar as paisagens íntimas. Esse é capaz de modificar as nossas disposições íntimas, de fazer com que o nosso espírito evolua. Esse tipo de trabalho que precisa ser buscado, ele envolve amor, sensibilidade e beleza. Nós vamos então fazendo as diferenças, vamos esmiuçando a nossa busca para termos um entendimento melhor. Talvez até por isso Jesus tenha escolhido a profissão de carpinteiro, embora tenha tido muitos outros convites. Ele sugere ao Pai que o deixe trabalhar na carpintaria. Nós vamos ver também, em determinado momento, quando aquele maldoso Saulo, depois da sua porta de Damasco, quando ele começa a plasmar nele o homem novo, ele se retira para o deserto e começa a trabalhar como um tecelão. Passa ali 3 anos no deserto, aprendendo sobre os escritos e trabalhando como tecelão, como passa a ganhar a vida, e depois se torna um grande tecelão do Evangelho. Ninguém como ele soube traçar linhas tão lindas, ligando pessoas, ligando sentimentos, para que o artesanato de servir, de reunir e de tocar pessoas, tocar espíritos para o alto, fosse tão bem feito, fosse trabalhando com culturas e povos diferentes.
Nós vamos também ver um pouco antes do encontro de Saulo com o nosso Mestre Jesus, na porta de Damasco, ele faz uma incursão na Casa do Caminho. Ali ele ainda era o crudelíssimo Saulo. Ele entra, se senta anonimamente e escuta Estevão, nosso querido Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, a conversar com algumas pessoas sobre nosso Mestre Jesus. Em determinado momento ele não consegue, aquela fúria que ele tinha dentro dele, pelos preconceitos, pela agressividade, em determinado momento ele grita, ele se levanta, ele grita com Estevão, mas é de um carpinteiro que você está falando? É sobre um carpinteiro que você deposita a sua fé? Estevão, esse símbolo de bondade, de mansuetude, de cristandade, lhe responde amorosamente: sim, é deste carpinteiro que estou falando. Talvez até por ter escolhido ser carpinteiro, ele é capaz não só de erguer o nosso lar físico, mas erguer ainda mais o nosso lar espiritual dentro de todos nós. Esse é Estevão, esse é Saulo, antes da porta de Damasco, e que depois se torna esse tecelão do próprio futuro e de tantos outros futuros aos quais ele abençoou. O trabalho. O trabalho é sempre o fundamento da evolução. Quando servimos a Jesus, vamos nos harmonizando com as leis divinas e nossa vida passa a ser a arte de servir na causa divina. Imagina que grande benefício nós, ainda tão incipientes, já podermos trabalhar na causa divina. Nos dizeres de Paulo, o objetivo da vida é sempre construir o bom e o belo. E essa construção se dá sempre através do serviço. Nós vamos ver em Mateus, capítulo 20, versículo 28, quando Jesus pronuncia: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir. Então, em inúmeros evangelhos, em toda a nossa literatura, nós vamos ser chamados ao serviço amoroso, ao serviço que é capaz de mudar as paisagens internas. Imaginemos o dia que toda a humanidade terrestre tiver essa noção, tiver isso consolidado em si, a necessidade de servir, sem nada esperar em troca. O espírito, quanto mais se eleva, mais sente essa necessidade. O espírito, quanto mais caminha à frente, sente que está devendo algo a quem caminha atrás. Quem ama menos é sempre credor de quem já é capaz de amar mais. E essas coisas se acertam através do serviço amoroso. Então nós vamos evoluindo, vamos nos inscrevendo para o trabalho e deixamos de querer utilizar qualquer benefício em nosso proveito. Muitas vezes aqui na Terra, uma pessoa galga postos no trabalho comum e, ao invés de ajudar a quem fica para trás,
se fecha em seu castelo, procura privilégios, usa muitas vezes de artifícios para atrapalhar quem está atrás e esquece que precisa servir a comunidade. Esse plano que nós estamos ainda funciona assim, mas nós vamos abrindo os nossos olhos, vamos abrindo os nossos sentimentos, nos colocando em posição receptiva para que a nossa responsabilidade aumente. Nós vamos criando novos remorsos, nós vamos aumentando os nossos escrúpulos para crescer na inteligência e na moralidade. Nós fazemos isso muitas vezes como treino. E esse treino precisa ser repetido inúmeras vezes até que vire um hábito. Imaginemos nós o dia em que os maiorais do planeta vão abandonar todas as posições de comando, abandonando a vontade egoísta, e quanto mais subirem, vão aderindo à maior vontade de fazer com que os outros subam. Esta é a ideia de Jesus. Ele sugere, ao falar da escala espírita, porque, na verdade, a escala espírita, quanto mais elevado o espírito, mais ele serve, mais ele tem consciência de que precisa servir, e que aqueles que estão na sua retaguarda são seus credores que ele precisa elevar. Emmanuel diz também, num outro momento, que aquele que ignora que é credor de quem não sabe, que é credor de quem sabe, aquele que não sabe amar é credor do que sabe amar. Então, eu já tinha dito isso, sempre lembrando, quem está à frente deve a quem está atrás. Se eu sei muito, eu devo a quem sabe pouco. Se eu amo muito, eu devo a quem ainda tem dificuldade de amar. Essa é a dinâmica maravilhosa da misericórdia e da inteligência divinas. Como tudo muda, no mundo espiritual, o espírito também muda, e muda sempre para ajudar, e muda sempre através da ajuda. Enquanto no mundo aqui da Terra muitos se perdem buscando prestígio social e outras ilusões, muitas vezes se fechando para depois experimentar quedas difíceis, o que sabemos hoje é que a lógica da Terra está bem distante da lógica dos espíritos que caminharam mais do que nós. Mas nos consolemos sabendo que estamos todos a caminho. E um dia, aqui, a Terra, será também como já é em esferas mais avançadas. Nós estamos vivendo o ápice da transição planetária, a Terra está se tornando um mundo em regeneração, não ainda regenerado, mas em regeneração, e quando esse processo continuar mais à frente, nós vamos ver muita diferença. No livro Nosso Lar, por exemplo, eu já o citei, nós vamos ver uma série de informações interessantíssimas de como ele é organizado, de como ele é bem pensado. Nós sabemos que nas esferas mais elevadas de lá, os espíritos que lá estão já sabem a necessidade de fazer o bem. Sabemos, por exemplo, que o governador do nosso lar, o espírito mais avançado,
É o espírito que mais trabalha, o espírito que não tem férias, porque já tem certo patamar de intimidade com Deus, que não se exaure, não lhe faltam forças para o desempenho de suas tarefas. Aliás, é bom ressaltar que este espírito, chamado de governador do nosso lar, como um outro espírito chamado de veneranda, são os dois que trabalham incessantemente. À época do lançamento do livro, veneranda trabalhava há mais de 200 anos, sem nunca ter tido folga. Não por acaso, logo depois ficamos sabendo que apenas o governador e veneranda tiveram já a grande luz de se avistar com nosso Mestre Jesus. Nós, também no nosso lar, para falarmos um pouco mais de trabalho, vamos ver que André Luiz, assim que sai do hospital, é recebido na casa de Lísias, o seu enfermeiro, por sua mãe, Dona Laura, boníssima, o recebe como filho. E logo depois André Luiz começa a sentir necessidade de trabalhar. Sentir a necessidade de trabalhar já é um grande requisito, já é um grande sinal de começo de evolução. E assim acontece com André Luiz. Lísias o recomenda que no dia seguinte procure Clarencio para tratar do assunto. Assim, no dia seguinte, André Luiz acorda, vai procurar Clarencio, e ao chegar ao gabinete de Clarencio já encontra outros espíritos e, meio que surpreso, vê que Clarencio faz entrevistas com duplas de espíritos, pela ordem de chegada. André Luiz fica ali sentado até que chegue a sua vez, e quando chega a sua vez, ele é convidado a sentar perto de Clarencio, junto com uma senhora que se apresentava muito chorosa. Clarencio pede que ela fale, e ela, entre soluços, entre lamúrias, pede um favor, um benefício de poder se aproximar dos filhos que ficaram na terra. Clarencio, com a sua bondade, com a sua luz imensa, pergunta quantos bônus hora aquela senhora tinha. E nessa hora, de forma didática, André Luiz também já começa a recolher informações. Como é a sabedoria divina, como funciona a sabedoria divina. A senhora fala de uma quantidade exígua de bônus hora. E Clarencio, então, docemente lhe lembra das inúmeras oportunidades de trabalho que lhe tinha oferecido naqueles anos que ela estava ali. A cada menção de um trabalho que lhe tinha sido oferecido, a senhora falava de um empecilho, de uma grande dificuldade e que tinha rapidamente desistido do trabalho, comumente se albergando nos campos de repouso. Clarencio, então, lhe chama a atenção de forma delicada de que é preciso trabalhar, de que o bônus hora é uma moeda sentimento, é uma moeda que se consegue trabalhando em favor do outro. Em seguida, Clarencio pergunta a André Luiz qual o seu assunto. André Luiz, com aquela primeira entrevista, já estava preparado e pede então apenas por um serviço. É assim que a justiça divina vai trabalhando.
o espírito vai pegando tarefas que vão crescendo, que vão se ampliando, se especializando, conforme cresce e conforme se mostra preparado para desempenhá-las. Ele começa a operar cada vez mais em consonância com a bondade divina. Não há mais peso, não há mais fardo. O que há é a alegria de servir. O que realmente pesa na nossa caminhada são os nossos vícios, as nossas mazelas espirituais, a rebeldia, o orgulho, a revolta, a vaidade. Todas essas dificuldades é que nos trazem peso. O servir amorosamente só nos traz leveza. Então, Emmanuel, no começo do texto, eu já tinha dito, nos lembra que em companhia do espírito de serviço estamos sempre bem guardados. O que quer dizer? Estamos sempre bem protegidos. E aí a gente agora volta a Paulo, agora não mais Saulo, a gente volta a Paulo, já construindo o homem novo, já fazendo as suas viagens maravilhosas, viagens que eram muito cansativas, viagens em que sofriam bastante. E numa dessas viagens, Barnabé, seu amigo, irmão de Maria Marcos, se junta à irmã e insiste para que possam levar João Marcos nessa viagem. João Marcos ainda um menino, um adolescente. Paulo fica preocupado porque sabia da dureza que passavam, mas por insistência dos dois, resolve aceitar e leva Barnabé. Me perdoem, e leva João Marcos. Como Paulo temia, a viagem começa a acontecer e João Marcos começa a se arrepender. Não tinha preparo espiritual para aqueles grandes sacrifícios. Quando começam as primeiras dificuldades, João Marcos começa a querer voltar. E Paulo lhe diz: não, vamos avançar para a próxima cidade. Na próxima cidade vamos ver como resolvemos. Paulo não poderia voltar atrás depois de tanto sacrifício para deixar João Marcos em casa. Não poderia deixá-lo só. Ele era apenas um menino crescido. Então, a cada cidade se repetiam as lamúrias de João Marcos e Paulo dizia que na outra cidade veriam o que fazer. Até que em um determinado momento, Paulo, certamente intuído por Deus, começa a dar pequenas ocupações a João Marcos. Ele começa a servir. Enquanto Paulo estava atendendo um número maior de pessoas, João Marcos conversava com um, conversava com outro, arrumava alguma coisa que precisava ser arrumada, e assim ele foi esquecendo daquelas dificuldades que ele exagerava tanto e foi evoluindo pela ocupação, ou evoluindo pela ocupação no bem. Paulo, então, comenta com Barnabé: o serviço do bem é essa muralha defensiva contra todas as tentações. Porque quando não estamos na companhia do serviço, começamos a abrir as brechas para as tentações. A muralha do serviço começou a proteger também João Marcos.
tanto o nosso passado como antigos conteúdos que nós já havíamos trabalhado, mas não havíamos consolidado, na falta de serviço, na ociosidade, eles podem retornar à superfície. Por isso que nós vamos ver que todo grande servidor do Cristo foi conhecido pela sua grande capacidade de servir. Vejamos o serviço do nosso querido Chico Xavier. Como foi que ele sustentou toda a sua obra, toda a sua vida, trabalhando daquela maneira incansável, com tantas tentações, com tantos problemas, quantos outros tarefeiros se perderam. Então vemos que todo trabalhador do Cristo que teve sucesso estava sempre protegido por esse esforço que a questão 642 nos recomenda. Trabalhar no limite de nossas forças. É preciso fazer o que é possível para irmos nos ligando às esferas mais altas. Qualquer recorte que fizermos, o que vamos ver é o espírito de serviço destacado em toda a obra. As formigas, as larvas, as nuvens no céu, toda a natureza também trabalha. E trabalhando vão se aperfeiçoando, vão servindo e vão se integrando a reinos mais elevados. Imaginemos em esferas ditosas. Imaginemos, para nossa consolação, para aumentar o nosso ânimo, como é o trabalho nessas esferas ditosas, o que será que acontece lá, nessas paragens de espíritos celestes. A gente não consegue saber, mas a gente consegue fazer pequenos exercícios, não é? De imaginar que coisa maravilhosa é essa. O que nós sabemos é que a existência desses seres celestes, já é puro serviço, pura expressão da arte de servir, o bem gerando o bem, o belo gerando o belo. É este o próprio alimento dos espíritos. Jesus diz no Evangelho de João: a minha comida é fazer a vontade de meu Pai. Jesus define, então, a alimentação, a própria vida de um espírito puro. Cumprir a vontade do Pai, cumprir a vontade de Deus. Esse é o serviço, esse é o alimento das grandes almas. Não podemos esquecer. O maior de todos os espíritos servidores foi Jesus em toda a criação divina. Se somarmos todos os espíritos servidores do universo, sem fim, nós não chegaremos perto do que é o serviço divino em toda parte, em todo o tempo, por toda a eternidade. É algo ainda inconcebível para nós. Deus é nosso maior servidor. É Deus que sustenta a vida. É Deus que sustenta o universo. Aliás, não mais universo, o multiverso. É Deus que mantém todo esse equilíbrio para que possamos evoluir. No Evangelho de João, capítulo 5, versículo 17, Jesus afirma: eu trabalho e meu Pai trabalha até hoje. Vejamos que grandeza isso. Hoje em dia, com os avanços tecnológicos, com as sondas cada vez mais poderosas, sendo levadas pelo espaço sem fim,
Já hoje não chamamos de universo, chamamos de multiverso. Essas sondas vêm nos dizer, vêm nos provar que o multiverso continua se expandindo. É desse trabalho que Jesus já falava naquela época. Nós não podemos esquecer que o trabalho é o cerne de toda a evolução. Deus, o nosso maior servidor. Então, quando queremos nos aproximar de Deus, nós vamos aos poucos fazendo os nossos exercícios para trabalhar melhor. Além do trabalho, a gente consegue ir nos especializando nas tarefas e conseguimos entender também o trabalho de todos os elementos da natureza. Sabemos que cada espírito na natureza, conforme seu patamar, tem suas ocupações. No Livro dos Espíritos, na segunda parte, lá no último capítulo, Kardec fala sobre os tipos de ocupação dos espíritos. Alguns são responsáveis pelos fenômenos da natureza. Outros estão envolvidos em conduzir grandes multidões. Do mundo interior, conforme a gradação da elevação, até o macro, todos trabalham. Os benfeitores espirituais trabalham também muitas vezes como nossos anjos da guarda. Outros estão no mundo superior, como cientistas, a inspirar os encarnados e assim ao infinito vai o trabalho divino. Muitas vezes um cientista que tem uma base, que estudou, que levou anos estudando, muitas vezes ele vem a público falar de uma sua descoberta. Essa descoberta é nos dada, é trazida do mundo espiritual superior e entregue a esses que têm capacidade de lidar com os novos conhecimentos. Quando nós vemos como os conhecimentos aumentaram, como a tecnologia se supera a cada dia, a gente lembra que esse conhecimento vem do mundo superior, por bondade divina, e é depositado em mãos que têm condições de trazê-lo para nós. Deus quer sua criação perfeita. Há uma frase de Pedro que expressa bem essa enormidade, essa magnitude de Deus. A multiforme graça de Deus. Ou seja, a graça de Deus é multiforme. Ela tem inúmeras expressões, porque Deus é abundância. Tudo que Deus colocou aqui na Terra faz parte de um grande cenário que visa educar a nós, espíritos encarnados e desencarnados aqui da Terra, que estamos evoluindo nesta arte de servir, para que colaboremos com nossos irmãos menores, com a natureza, usando-a de forma harmoniosa, fora dos abusos e dos excessos que cometemos. Como anda a nossa responsabilidade com a natureza? Como andamos lidando com a natureza? Porque um dia seremos chamados a prestar contas também. O ser humano que tem a razão, que teoricamente tem mais recursos para ser orientador, mas muitas vezes cede ao egoísmo, cede à vaidade e não cumpre o papel de irmão maior, de irmão mais velho, e adota posturas tremendamente infelizes. Mas conforme vamos evoluindo,
Vamos aprendendo novas formas de como aproveitar todo esse cenário maravilhoso que é a Terra. Vamos fazendo mudanças para que melhor possamos evoluir como espírito. É preciso evoluir em moralidade e inteligência, que são os dois grandes tesouros da nossa evolução. Vamos aproveitar as luzes da bendita doutrina espírita. Vamos aproveitar o momento atual em que a transição planetária atinge o seu ápice para caminharmos juntos rumo a uma Terra que a cada dia se regenera. Deus não erra, Deus não improvisa. Muitas vezes, alguns movimentos, alguns acontecimentos na Terra nos deixam perplexos. É porque não temos ainda todo o entendimento. Sabemos que o entendimento que temos tem o tamanho da nossa evolução. Mas mesmo nesse início de evolução, já podemos entender que Deus não erra, que Deus não improvisa, que Deus conduz todos os destinos e que um dia, trabalhando amorosamente por tudo e por todos, alimentando a nossa alma com o amor divino, nós estaremos bem à frente e ainda assim, ou talvez até mais, com a visão voltada àqueles que estão na nossa retaguarda. Que possamos seguir confiantes, que possamos seguir imensamente gratos a Deus, a Kardec, a toda essa espiritualidade que nos prepara com certeza encarnações que vão se tornando cada vez mais leves, cada vez mais felizes. Vamos arregaçar nossas mangas, vamos deixar a ociosidade de lado, vamos trabalhar as paisagens externas e trabalhar especialmente as paisagens internas, para que possamos nos revelar esses fiéis seguidores do Cristo. O testemunho do cristão é um testemunho muito mais profundo do que o de outros irmãos que ainda não conhecem o Cristo. A cada hora, a cada situação, a cada oportunidade, nós temos um breve momento para decidir, optar pelo bom, pelo belo e pelo bem. Que Jesus, na sua bondade infinita, que Jesus, na sua misericórdia maravilhosa, ilumine a todos nós, aos nossos protetores espirituais e a toda a nossa comunidade. Que Deus nos ajude, e Ele sempre ajuda, e que possamos estar sempre numa posição de receptividade. Nos colocar receptivos para receber essas grandes bênçãos diárias. Muito obrigada, graças a Deus. Sejam bem-vindos à nossa sala de passe virtual da Comunhão Espírita de Brasília. O passe tem como finalidade auxiliar a recuperação física, mental e espiritual, substituindo os fluidos deletérios por fluidos benéficos. Durante o passe,
temos uma troca de energias físicas, mentais e espirituais, guiadas pelo melhor sentimento, que é o amor. Essa energia amorosa auxilia no reequilíbrio dos pensamentos e emoções, restabelecendo a harmonia íntima. Assim, deve ser utilizado quando sentir necessidade ou até que se sinta reequilibrado. Nesse momento em que daremos início à aplicação do passe, pedimos que, em um ambiente tranquilo, você se coloque de forma confortável, fechando os olhos, respirando de maneira tranquila e serena, para que assim possamos sentir a presença do nosso Deus de amor, Senhor da vida e da misericórdia. Entrando em sintonia com o nosso mestre e amigo de todas as horas e com os mentores espirituais dessa casa, rogamos que nesse momento desça sobre nós todos os fluidos salutares e benéficos necessários ao reequilíbrio do nosso corpo físico, mental e espiritual. Senhor, meu Deus, permita que os bons espíritos que me cercam me auxiliem nos momentos de dificuldade, que eu tenha a força necessária para continuar a caminhada no sentido do bem, do amor e da caridade. Traz, Senhor, a cura para os males do corpo e da alma, mas se não for o momento, traz o refrigério necessário para que eu continue a caminhada. Que nossos amigos espirituais possam visitar os nossos lares, abençoando a cada um que lá se encontra, trazendo a alegria de viver, a paz, a harmonia e que cada um possa colocar o amor do Mestre Jesus em seus corações. Que também os mentores espirituais possam visitar os nossos ambientes de trabalho, levando a cada canto a tranquilidade, a fraternidade e a serenidade. Que esses bons fluidos se estendam para cada um de nós, amigos e familiares, trazendo o conforto que tanto desejamos, a coragem e a fé para continuarmos a nossa estrada da vida. Estamos chegando aos momentos finais de nosso passe. Faremos então a oração que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos que nos devem. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aos que nos ofendem. Não nos deixes entregues à tentação, mas livra-nos do mal. E nesse momento, calmamente, vamos abrindo os nossos olhos, retornando ao nosso ambiente com paz e vibrações fraternais. E agradecidos que somos ao nosso Mestre Jesus e aos mentores espirituais desta casa, damos graças a Deus, graças a Jesus, e assim seja.